O filósofo grego Platão documentou a história de um soldado chamado que disse que foi ferido em batalha e viu sua alma deixar o corpo e caminhou com vários deuses através de um túnel de luz para um lugar misterioso. Os deuses mostraram a que as almas boas eram mandadas para o paraíso e gloriosamente recompensadas. Mas as almas más eram mandadas a um reino onde eram punidas, depois purificadas e depois ressuscitadas. É muito interessante. Ele diz não só que viu que havia recompensas e castigos, mas também viu que as almas eram reencarnadas. Esse é o aspecto radical da coisa, algo totalmente novo. No mundo grego havia um conceito de alma, não só como imortal, mas que reencarna perpetuamente. O que empolga é que há muitas evidências apontando para a realidade da alma. Em outras palavras, parece haver em nós uma parte espiritual, sobrenatural, não física, que transcende e sobrevive à morte e que prossegue e vive para sempre. Serão esses relatos de experiências de quase morte prova de vida após a morte? Abril de 1983, Carmel, Califórnia. Percorrendo uma estrada costeira, Jessica Hans, de 27 anos, estava no banco do passageiro do carro de um amigo em direção norte, a caminho de São Francisco. Estávamos indo pela estrada e a última coisa que eu disse foi: veja isso. De repente, um motorista perdeu o controle e bateu de frente em uma árvore. O amigo de Jessica escapou com ferimentos leves, mas o caso dela foi muito mais grave. Só me lembro de uma coisa. Eu estava numa ambulância. Eu senti que havia algo muito errado. Quase morta, Jessica foi levada a um centro cirúrgico onde teve uma experiência extraordinária. À noite, eu senti uma presença entrar na sala. Era uma presença muito afetuosa e tive a sensação de ter mudado para outra dimensão. E, telepaticamente, uma voz me disse: se você quiser desistir, tudo bem. Eu sabia que estava deixando o meu corpo e eu disse sim. Fui instantaneamente a outro lugar. Eu não tinha mais corpo. Eu era um ponto de luz. Depois de um momento, experimentando isso e sendo isso, uma luz apareceu. E eu fui para a luz, como um raio, e entrei na luz. O raio estava cheio de milhares e milhares e milhões de luzes brilhantes. Era lindo e eu pensei: que bom, que bom! Tive a sensação de que a terra, as pessoas onde trabalhei, coisas que fiz, tudo era cada vez mais uma ilusão. E havia presenças de todos os lados, presenças muito afetuosas, nem masculinas nem femininas. Eram essencialmente energia. E tudo era simultâneo. E quando revi minha vida, eu percebi que eu queria voltar. Como outros milhares de relatos de quase mortos, a história de Jessica tem elementos extremamente consistentes. A luz muito brilhante, a noção de um portal ou de um túnel, a presença de entes queridos e uma sensação de paz e segurança. É misterioso que essas pessoas pareçam falar das mesmas coisas. O túnel, o efeito, a habilidade de se transferir de um ponto a outro, e todos parecem ter feito o mesmo caminho. Quanto mais sabemos de experiências de quase morte, mais percebemos a evidência que fundamenta o conceito. Experiências de quase morte são reais. Mommy and Daddy could not get me out. I stayed with the fire. The fire was hot.
I know Mommy and Daddy will be happy when I come back. A memória de uma criança. Não da morte, mas de uma vida nova. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. Há milhares de histórias assim, e o Dr. Jim Tucker reuniu muitas delas. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. We're looking at these cases to learn as much as possible about this phenomenon. Jim Tucker prepara uma viagem para encontrar um de seus casos. Uma criança que lembra de uma vida passada. Gus Ortega is a little boy in Colorado who has talked about being his grandfather. This began when he was 18 months old, and he's made a number of statements that seem quite specific. This one is a stronger case because the child has made some very specific statements that it seems very unlikely he could have heard through normal means. O caso de Gus é só um entre muitos. We've been studying these cases for the last 40 years. We've now collected over 2,700 cases like this. These cases have been found all over in Asia, in West Africa. They've been found in South America, in Europe, and the United States, pretty much wherever they've been looked for. Os casos mais convincentes vêm de uma ilha no sul do subcontinente indiano, de Sri Lanka. Sri Lanka, um lugar místico. Vovô Og morreu em 1993. Seu filho Ron encontrou-o caído no chão. Derrame. Og morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja. Ele vendia de tudo e amava sua família, mas nunca conheceu seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano após a morte de Og. Um dia, com apenas 1 ano e meio, Gus estava no seu quarto com seu pai. Ron came out and told me that he had just finished changing Augie's diaper, and that he looked right up at him and said, "You know, Dad, when I was your age, I used to change your diaper." I was flabbergasted, to be honest with you. I thought it was just kind of strange, especially the choice of words to say that phrase, "when I was your age," for this little 1.5-year-old toddler. He started talking about Grandpa, and you know, just the little things he was saying that we knew he couldn't have known because he never met Grandpa. His grandfather died a year before he was born. So, yeah, we were pretty puzzled about it. Um dia, Ron trouxe fotos antigas para casa e algo mais notável aconteceu. I said, "Oh, look, look at this old photograph." And he came up to it and he goes, "Oh, there's me." I mean, I was like, just totally astounded, you know. It just stopped me, you know, cold. I mean, because how would he know that? Gus diria mais coisas assim nos anos seguintes. Ele se lembraria de episódios da vida do avô dos quais Ron mal se lembrava. E ele os viveu. Gus sabia mais do seu avô do que deveria.
São provas de reencarnação? Como as crianças se lembrariam de outra vida? A pergunta continua. Como a memória passa de um para outro após a morte? If death means that the brain has no electrical activity, and if the brain is dead, so are the memories. If the brain is dead, the memories die with it. Mas e quando uma criança lembra de uma outra vida, embora os cientistas modernos não julguem possível? Os cientistas modernos não são tão modernos assim, porque eles não têm muito interesse em estudar nessa área, pois vêm de famílias de evangélicos, etc. A memória ela é guardada no corpo espiritual, no perispírito. E quando o corpo desencarna, o perispírito conserva a memória de tudo que fez. E essa memória fica guardada de todas as vidas, né? É isso. Esses cientistas que só estudam a matéria acham que tudo está na matéria. Não, a memória está guardada na energia espiritual. Já sabemos bastante sobre o cérebro, mas ainda resta muito a descobrir. Ainda há muitas questões em aberto sobre o cérebro e são surpreendentemente simples. Como a memória é armazenada? Como ela é reconstruída? Por que o cérebro dorme e sonha? O que é a inteligência? Por que as pessoas têm dons e talentos diferentes? Como nós percebemos o mundo? Como o cérebro representa o tempo? O que é a consciência? Se conseguirmos responder essas perguntas ao longo de talvez mais uma geração, o que isso significará para o cérebro? Um órgão tão complexo, mas ao mesmo tempo tão movido por instintos primitivos. When I was Grandpa Augie, I died in the hospital. When I went to heaven, God gave me a card. Everybody with a card like that is allowed to come back. I want it to come back. A casa dos Ortega, no Colorado. Jim Tucker entrevista Gus Ortega. Gus diz ter vivido antes como seu avô. And how about your grandmother? Yeah. And were you a little boy when you were doing that, or was that when you were big? That was when you were big? Gus diz a verdade? Tucker não tem como saber. Por isso, os dados cruciais vêm dos pais. Jim entrevista Kathy e Ron Ortega. É rotina. And when was the next time that he said something that suggested he had information, that he knew things about your dad? Gus said, I had a sister, but she died. She's a fish now. And we said, she's a fish? What do you mean? What happened? And he said, well, some bad guys hurt her. Mm-hmm. And that really made me stop, because I only recently heard the whole facts of this story about my father's sister. And she indeed was murdered, and she was thrown into San Francisco Bay. Segredo de família. Gus não podia conhecer essa história porque nem Ron sabia sobre a irmã do pai. Como seu filho poderia saber? I really hadn't thought of reincarnation or even putting that word in connection with what was happening. I wasn't brought up, with learning about reincarnation. I was brought up Southern Baptist, and certainly did not hear about reincarnation. If you had told me that a year ago, yeah, right. You've come back. Uh-huh. But
you know, now, anything can happen. Yeah, anything. Mas e se houver casos de reencarnação que não se baseiam só na lembrança de crianças? Jim Tucker está a caminho de outro caso. É uma categoria de casos muito mais difícil para seus críticos contestarem. The more that the cases were found, one started to come with birthmarks and birth defects, and we found that in many cases there was a striking correlation between the birthmarks on the children and wounds that the previous personalities had. And we've been able to track down autopsy reports or medical records to make sure that in fact there was a match there. Pela primeira vez, estas marcas de nascença dão uma prova física verificável que sugere reencarnação. We don't have a lot of American cases that have the birthmarks or birth defects along with the memories. We do have some, but it's unusual, so we certainly like to investigate all those that we can. Jim está prestes a visitar um desses casos. Ele está indo para a Flórida para ver um menino que diz ter sido um policial em Nova York morto em um tiroteio. When I was big, I was a police officer. I walked into a store one night. There were bad guys, too. They shot me dead. Give me your money now. Pensacola, a casa de Maria Hagdorn. Ela tem 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. What kind of dress do you like to wear, Mia? Seu filho sofre de uma rara doença do coração. Quando se esforça demais, fica sem ar e desmaia. Idas ao cardiologista são frequentes. A observação é obrigatória. Ian sofreu 6 cirurgias antes de fazer 4 anos. He was a big, healthy 8.5-pound baby, and they took him off. They said to take a bath, give him a bath. And they never came back. Over an hour went by, so I sent my husband off to find the baby. And he came back quite a bit later with 2 doctors, and they were all crying, very visibly shaken, which I knew that the news was not good. Disseram que Ian não sobreviveria um dia. Só uma cirurgia de emergência o salvaria. 6 horas após nascer, Ian sofreu uma grande cirurgia. Ian had underdevelopment of the pulmonary valve, which is the artery right here we see in this drawing, and that caused the right side of his heart not to develop as well. And what that leads to is a lack of oxygen in his blood. So it's a condition where he is essentially suffocating because not enough oxygen is delivered to the brain and to the rest of the body. A cirurgia correu bem. Após 9 horas, os médicos repararam a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do coração levaria tempo e mais cirurgias. A vida de Ian ainda corre risco. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu 1 ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer, and he walked into Radio Shack, and he could tell something was going on. 2 guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, "Drop your weapons, I'm a police officer." And
Somebody was shooting him quite immediately after he said that. Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. The first time was when he was about 3. And I was doing some work in my office, and he was making quite a bit of noise. And I had threatened him with a spanking if he didn't quiet down. And he stood there and looked at me and said, "When you were a little girl and I was your daddy, lots of times you were bad and I never spanked you." Which just kind of blew me away. He didn't get a spanking. Ian começou a falar mais sobre o avô. Growing up, we had 2 cats, a black cat and a white cat, and the black cat was Maniac, and the white cat was Boston. So one day I was doing something, and Ian came over to me, and he said, "Mom, when you were a little girl and I was your daddy, what was my cat's name?" And I said, "Maniac?" And he said, "No, the white one." And I said, "Boston?" And he said, "I used to call him Boss, right?" So he knew the color of the cats, and he knew the nickname that only my dad used to call Boston. Maria tem muitas histórias como esta de Ian. Ela está convencida de que Ian é seu pai reencarnado. Não são só as histórias, mas também a prova física. A correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. Much of these cases often involves memories and statements and behaviors. The birthmarks are something that's completely objective, and it's something that is beyond memory or beyond chance. Talvez a memória de Ian o engane. Talvez o que diz esteja ligado ao avô por mero acaso. Mas a combinação de memória e prova física é muito convincente. I didn't want to go back, but God just gave me to you. God gave you to your mom? Even though you didn't want to come back? O caso de Ian Hagdorn exige a pergunta: o que significam todas essas provas? There are obviously huge questions here which we haven't even begun to try to answer, such as, is there a soul? If so, what does that term even mean? How does it get carried over from one life to the next? When you look at all these cases, you can certainly focus on the weaknesses if you choose to. But I think there's also enough here so that if you choose, you can step back and say that there may just be something remarkable going on. Se o Dr. Tucker estiver certo, as lembranças de todas as crianças podem significar que a morte pode ser apenas um caminho para uma outra vida. Evolução. E a evolução, ela dá provimento à lei da imortalidade. Imortal. É tudo se encadeia. É uma sequência. Imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. São as 5 leis prioritárias no universo. E todos os espíritos do universo inteirinho se encontram enquadrados nessas 5 leis prioritárias. A família também se enquadra. A família é o ponto de encontro entre espíritos amigos e adversários. Toda a família tem espíritos amigos e também adversários entre si. Eu não falei inimigos, poderia falar, mas eu só falei a palavra adversários. Então, o que acontece nessa ligação? Existem fatos que são dramáticos de outras encarnações. Que se o espírito ele se lembrar desses fatos, dependendo da sua situação moral, ele não consegue resistir. Imagine numa família em que os espíritos começam a se lembrar que eles são inimigos, adversários, um destruiu o outro e outros fatos. Isso poderia causar um dissabor e uma falta de possibilidade do espírito reacertar. Então, a não lembrança não é esquecimento. Nós não esquecemos, apenas não lembramos. Nesse momento.
nesse momento enquanto encarnado. Assim mesmo, Allan Kardec, estudando o assunto, diz, existem momentos em que existem rasgos assim de lembranças, às vezes muito pálidas e outras vezes fortes do espírito. Até porque quando a gente vai colocar o corpo na cama para descansar, e nós usamos aqui na Terra para eu vou dormir, eu não vou dormir. Eu vou deitar, eu vou me afastar do corpo. Nesse momento do afastamento do corpo, há uma lembrança quase que total. Toda noite a gente amplia esse quadro de memória de outras encarnações, do relacionamento que tem com os espíritos. Por isso que de vez em quando a gente tem alguns chamados sonhos conturbados, de sofrimento, de dor, de desesperança, por causa dessas lembranças. Existe já uma preparação anterior espiritual, no plano espiritual, para a família, Divaldo? Existe uma programação das reencarnações automáticas. Os tipos comuns, por automatismo, reencarnam-se. Mas existem as reencarnações programadas para os missionários, para aqueles espíritos que vêm à Terra em tarefas especiais, para aqueles outros que vêm carregando uma grande cruz. E principalmente quando os pais estão por reencarnar-se, já tomam conhecimento do que vai acontecer. Como no caso de Sigismundo, os pais desdobrados parcialmente pelo sono fisiológico são levados ao além para acompanhar toda a preparação daquele futuro corpo e daquele espírito que vem para o seu lar. Sim, existe uma preparação no mundo espiritual. E muitas vezes quando alguém me diz, eu não pedi para nascer, digo, realmente não pediu, suplicou. Suplicou de joelhos. E Deus, por misericórdia, ele atendeu. Só que você esqueceu. Provas obtidas pela observação, isso é o que constitui a ciência. Funciona desse jeito. Vejo um gato entrando numa ponta de um cano. Em seguida, vejo um rato desavisado entrando pela outra ponta. Ouço um guincho, um miado e o som de um abocanhar. Com base no comportamento conhecido de gatos e ratos, posso propor uma teoria sobre o que aconteceu no interior do cano, mesmo sem ter realmente visto. Há muitas outras coisas lá fora que o olho humano simplesmente não tem condições de ver naturalmente. Por que não vemos os espíritos e nem ouvimos deles a maioria? Porque não agiríamos naturalmente. Deus quer nos provar para ver, para termos realmente valor nos nossos atos. Se fizermos caridade por compaixão, tem muito mais valor do que a caridade forçada porque alguém disse. Se não roubamos porque não queremos causar prejuízo ao próximo, tem muito mais valor do que porque estamos sendo vigiados. Esse é um planeta de provas e expiações, e por isso os espíritos têm que ficar invisíveis. E somos observados. Aqui é um verdadeiro BBB, Big Brother divino. Daniel. Mãe. Mãe, o que... Você tá do meu lado, mãe. Viva.
Eu tive uma visão com a madrinha da minha mãe, que eu chamava de Tia Mary. Ela havia morrido 9 meses atrás e apareceu na minha frente. Só a imagem do rosto dela. E ela disse, você vai ficar bem. A evolução faz-se através do amor. O amor é o link que nos vincula à divindade. Até mesmo a lei de adoração. Ação da dor. Adoração. Então a dor deve levar-nos à ação do bem. Mas quando nós estamos diante da dor, poderemos recordar que estamos na Terra não para sofrer, repito o que disse no outro programa, mas para recuperar. Através do amor, nós nos recuperamos dos males que fizemos. Dizem os espíritos que se eu contrair um débito muito grave, eu tanto poderei pagá-lo de uma vez, através de uma expiação dolorosa, ou pagá-lo através do bem que eu faça, porque a lei divina não é de cobrança, é de reparação das suas vibrações. Quando eu ajo mal, ondas vibratórias desequilibradas circulam em torno de mim. Aquelas ondas do bem que eu vá realizando vão diminuindo até anular. O processo ideal para a evolução é o amor. E quando nós não obedecemos às leis de amor, a dor instala-se-nos e somos convidados ao resgate. Existem 3 estágios. A cultura indiana entende a família como passando por 3 estágios. Quais seriam eles, Divaldo? O primeiro estágio em que o filho pertence aos pais. O segundo estágio em que o filho sai para casar, o filho ou filha sai para casar e pertence à família que cria. O terceiro estágio, quando ele se entrega a Deus. Filhos criados, ele agora vai cuidar da alma. Entrega-se a Deus depois dos 50 anos, dentro, naturalmente, de possibilidades, mais ou menos. Então, essa proposta que vem da Índia é fantástica. A primeira parte, nós dependemos totalmente dos pais. Mas logo depois vão ver as nossas experiências, repetir aquilo que ganhamos dos pais. Preparamos a nossa prole e depois vamos cuidar da nossa imortalidade. Cuidar da imortalidade é essencial, sem qualquer fanatismo. Cuidamos de um corpo transitório. Por que não cuidarmos do ser que somos, do corpo que estamos, para a nossa imortalidade? Então essa é a proposta fantástica do Espiritismo. É a transição para a era da imortalidade. A infância até os 12 anos é a fase de aprendizado, de pegar os exemplos dos pais, do que os pais passam e também o que aprende na escola e tudo. A juventude, querer colocar em prática tudo isso, né? Querer ser livre, colocar em prática, né? E a velhice, que é tão importante para que o espírito prepare para a vida eterna, para a vida após a morte, né? Que não existe, a morte física, em que não tem mais muita força física e não tem mais tanta beleza. Isso é um recado. Saia do mundo e entre para dentro de ti, né? Comece a fazer perguntas, a ler, a estudar, a se preparar para entender essa nova fase que você vai enfrentar, que é após a morte do corpo físico. Ao invés disso, a mídia incentivou a todos os velhos irem para diversão, viagens, bailes. Muitos velhos estão tomando Viagra e traindo suas velhinhas. Eu vi essa notícia, eu fiquei espantadíssimo. Mas isso não quer dizer que sejam todos, alguns, lógico, que não superaram o sexo na juventude e continuam com o sexo na cabeça na velhice. Então é isso aí, é uma fase de espiritualização, né? De crescimento espiritual e não de diversão. Mas como hoje em dia está tudo muito meio errado, então paciência. Leia o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É um livro de perguntas e respostas sobre todos os assuntos e é muito fácil de ler e entender.